Vamos abrir aqui um texto muito conhecido por todos os estudantes da Bíblia, 1 Reis, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 23 e tentar explicar aqui esse texto que nós vamos ler, tá? Dentro do seu contexto. 19 a 23, o texto diz assim: Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Prestem atenção, porque quem está fazendo essa pergunta aqui é o Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos propondo o quê? Propondo o quê? Propondo um engano. Engano. Preste atenção nisso aqui, ignóbeis da teologia adventista, ignorantes da teologia adventista, vocês que dizem conhecer a palavra de Deus profundamente, mas que prefeririam apagar certos textos da Bíblia, porque, segundo o entendimento de vocês, vocês não conseguem coadunar uma coisa com outra, não é? Então, quem é que está propondo o engano aqui? Quem é que está propondo o engano? É o Senhor dos Exércitos. Ele diz: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Verso 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Verso 22. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Verso 23. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. O Deus que disse lá nos 10 mandamentos o seguinte: olha, não dirás falso testemunho, né? Ou seja, não minta, né? Não engane. Esse Deus propõe aqui mentira, propõe uma mentira, um engano. Através de quem? Através de um anjo mau. E aí esse anjo mau se utilizaria de 400 profetas de Acabe para produzir uma mentira, para que Acabe fosse para Ramote-Gileade e lá caísse vítima de uma lança, de uma flecha, de uma espada e morresse ali. Deus propôs isso. O Deus que disse lá no 9º mandamento: não dirás falso testemunho. Esse mesmo Deus propôs o engano, propôs a mentira, para eliminar a vida de um rei ímpio chamado Acabe. Mas para isso ele se utilizou de uma causa secundária, que foi um anjo mau. Esse é um texto clássico. Esse é um texto clássico. O interessante é que o verso 23 diz assim: eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Micaías diz que foi Deus que colocou o espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe. Micaías atribuiu a Deus essa ação. Deus propôs a ação, mas não foi ele que praticou a ação, não foi ele que agiu de forma maldosa, de forma a enganar, sendo um espírito mentiroso. Ele se utilizou de uma causa secundária para produzir um mal na vida de Acabe, mal que redundasse em sua morte, porque Deus planejou isso. E aí, como é que fica a teologia arminiana? Como é que a teologia arminiana concebe isso? Qual é a pirotecnia? Qual é a mágica? Qual é o malabarismo exegético, linguístico, hermenêutico que a teologia adventista arminiana vai fazer, vai se utilizar para poder distorcer o sentido do que aqui está? Deus é soberano, não brinquem com a soberania de Deus. A única pessoa que brinca com a soberania de Deus aqui, Paulo César, é você.
Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós retomamos a nossa série de respostas à TV Caminho Livre, também conhecida como TV Caminho Predestinado, em função aí dos desafios dos nossos irmãos ex-adventistas, agora calvinistas, em função aí, né, das discordâncias deles para com a teologia adventista arminiana, beleza? E hoje a gente vai tratar então de um dos temas mais complicados e mais interessantes aí, que tem um pouco que ver com essa discussão da relação entre Deus e o mal, que tem que ver com essa ideia que o Senhor colocou o espírito da mentira, né, o espírito mentiroso na boca dos falsos profetas ali no contexto de 1 Reis capítulo 22, versos 19 a 23. Existem outros textos que vão mais ou menos nessa direção, relativamente ali alguma coisa em relação a Saul e Davi e algumas outras coisas também nessa direção. Chega lá no Novo Testamento, Jesus ele tem autoridade sobre os espíritos imundos, então ele manda, os espíritos imundos obedecem. Então tem todo um quê assim de que Jesus ele tem autoridade sobre os demônios. Mas aquilo que no Novo Testamento parece ser uma coisa mais antagônica, né? No Antigo Testamento às vezes passa um pouco dessa impressão de que Deus é o grande organizador, o grande agente, a grande personalidade por detrás desta obra angelical demoníaca, como por exemplo no caso do texto em tela, tá bom? E a gente vai trabalhar um pouquinho então das principais questões relativamente a tudo isso, beleza? E a gente vai começar, como de costume, fazendo aí uma breve análise das coisas que o Paulo César diz, oferecendo já alguns contrapontos, e depois a gente vai se debruçar sobre o texto bíblico, beleza? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o Paulo César diz que ele vai agora, então, tratar de um texto muito conhecido por todos os estudantes da Bíblia, e ele vai tentar explicar o texto no seu contexto. Bom, e aí ele diz assim, que o texto é 1 Reis capítulo 22, versos 19 a 23, inclusive eu coloquei o texto aí enquanto Paulo César estava lendo, né, no videozinho de introdução do meu material. Entretanto, qual que é o contexto desse texto? Além do contexto mais amplo da Bíblia toda, o contexto mais imediato é o contexto que vai de 1 Reis 16, verso 29, até o final do capítulo 22, lá no verso 40, tá? E pelo que eu vi da mensagem do Paulo César, ele não se referiu ao contexto imediato em nenhum momento da sua apresentação, infeliz a respeito da questão, e nem mesmo, né, fez uma boa contextualização em relação a um contexto mais amplo, né? Então, se a ideia do Paulo César era explicar o texto no contexto, ele falhou miseravelmente. Ele simplesmente citou alguns dos elementos do texto para, né, fazer aí as suas aplicações e os seus desafios. E agora, teologia arminiana, como é que fica? Vamos ver como é que fica, tá? Beleza, então esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, daí o Paulo César vai dizer que vocês têm que prestar atenção nessa leitura, porque quem está propondo o engano é o Senhor dos Exércitos. Viu só os seus ignóbeis, ignorantes da teologia adventista? Vocês que dizem conhecer a Escritura profundamente, mas gostariam de apagar certos textos da Bíblia, porque supostamente o entendimento adventista não coaduna muito bem com o texto bíblico, né? Como se assim, o entendimento arminiano adventista está em contradição à Bíblia, e que vontade que a gente tem de apagar esse texto da Bíblia, né? Eu não sei bem assim como que o Paulo César entende esse tipo de coisa, uma vez que os cristãos arminianos adventistas são pessoas crentes na Bíblia. Se houvesse algo na Bíblia que de fato pudesse depor contra a fé arminiana adventista, arminiano adventista não seria, né, cristão, não seria crente na Bíblia, enfim, né? Então não entendo muito bem onde é que o Paulo César quer chegar. Talvez o que ele queira dizer é que a única interpretação possível do texto é a calvinista, então os arminianos adventistas são incoerentes. Mas será que as coisas realmente são assim?
vamos analisá-las no melhor espírito bereano de todos, tá? Só que é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa assim bem importante para vocês em relação a esse tipo de coisa. Vamos trabalhar que realmente o Paulo César estivesse correto. Que a compreensão adventista arminiana a respeito de Deus, que enfatiza a bondade de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, essas coisas assim mais positivas, realmente gostaria de apagar da Bíblia esses textos que podem passar uma impressão onde Deus está fazendo mal e está ele lá organizando o espírito mentiroso que vai mentir, que vai enganar, como Deus tendo comunhão com a mentira. E os arminianos gostariam de apagar esses textos da Bíblia. Beleza, vamos trabalhar que a visão do Paulo César seja plenamente correta. Aí eu vou abrir a Bíblia em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, e eu vou ler para vocês o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui a ideia é que Deus deseja que todas as pessoas cheguem ao arrependimento e que nenhuma pessoa venha a perecer. Será que os calvinistas gostariam de apagar esse texto da Bíblia? Ou os textos que falam da expiação ilimitada que Cristo morreu por todos, porque Deus ama a todos, quer o bem de todos, quer a salvação de todos e etc. Esses são os textos que os calvinistas é que gostariam de apagar da Bíblia, né? Olha que interessante, enquanto nós arminianos gostaríamos, né, supostamente de apagar os textos onde aparentemente Deus é mau, os textos que os calvinistas gostariam de apagar é os textos onde Deus é bom e quer a salvação de todas as pessoas, né? Por aí você já vê onde é que estão as ênfases, né, dos calvinistas e dos arminianos. Agora veja, eu nego que os arminianos queiram apagar 1 Reis, capítulo 22 da Bíblia, tá bom? E nós vamos oferecer as nossas compreensões de forma suficiente. O que mais? Terceiro ponto. O nosso amigo Paulo César, da forma incoerente de sempre, ele pega lá e ele lê 1 Reis, capítulo 22, o verso 23, onde se diz lá que Deus pôs o espírito mentiroso na boca dos profetas e tal, e falou o que é mal contra Acabe. E aí o Paulo César diz assim, que Deus propôs a ação, mas não a praticou, como que ele usou assim uma causa secundária. Ô Paulo César, o texto ao qual você está se referindo diz claramente, o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca dos profetas. Não dá para dizer que Deus não é o sujeito da ação, que Deus não é o agente da ação de colocar o espírito mentiroso na boca do profeta. Que conversa é essa de tentar tirar Deus da reta agora? Inclusive não é isso que os calvinistas muitas vezes dizem, que os arminianos ficam querendo defender Deus e por isso que eles criam teorias heréticas para explicar a Bíblia, mas a Bíblia é a palavra de Deus, tem que ser aceita como ela é. Então aceite que aqui Deus está colocando o espírito mentiroso na boca do profeta. Como é que Deus não é o agente? É óbvio que Deus é o agente. Ele é o agente que põe a mentira e o espírito mentiroso na boca do profeta. E o fato, por exemplo, de existir um espírito entre o Senhor e a boca do profeta não tira o Senhor da jogada, como o agente da situação, o agente da ação, o agente do verbo. É isso. O verbo pôr aí, no caso, Deus é o agente. Deus pôs o espírito mentiroso, tá bom? Não vem querer defender Deus, não vem querer dizer que não. É simplesmente assim que é, tá bom? Agora surge a questão. E aí, teologia arminiana? Então, beleza, o Ezequiel já concordou que o texto bíblico aí é correto, que Deus pôs o espírito mentiroso. E aí, qual que é a pirotecnia? Qual que é a mágica? Qual que é o malabarismo para justificar aí a leitura adventista, a leitura arminiana e tudo mais, né? Inclusive o Paulo César diz, né, para distorcer o sentido do que aqui está. Paulo César, vamos lá. Nenhum adventista e nenhum arminiano que se preze tem o desejo algum de distorcer o que aqui está,
ok? Conquanto tenhamos, sim, o legítimo desejo de entender, compreender, bem aplicar o que aqui está, beleza? E isso nós vamos fazer não através de pirotecnia, mágica e malabarismo, mas eu vou te dar o segredo da resposta, Paulo César. Sabe o que nós vamos fazer para resolver esse fantástico dilema que aparentemente você acha que só pode ser resolvido com mágica, pirotecnia e malabarismo? Eu vou dar a resposta, hein? Presta atenção, Paulo César. O nome da mágica, o nome da pirotecnia, o nome do malabarismo é leitura. Se você aprender a ler, já vai ser um bom avanço, Paulo César. E o que a gente vai ler? O texto, o contexto imediato e o contexto mais amplo. Naturalmente, nós não vamos ler a Bíblia inteira para explicar esse trecho aqui, mas nós levamos em conta tudo que nós conhecemos da Bíblia, levamos em conta o contexto imediato e levamos em conta o texto e a compreensão, dentro da minha percepção adventista arminiana, não é nem um pouco complicada de ser entendida a partir dos termos do texto, tá bom? E aí vamos começar a nossa jornada de estudo da Bíblia, né? Abra aí a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16. Nós vamos ler inicialmente do verso 29 até o verso 33. Vamos tomar uma aguinha aqui que a conversa vai longe ainda hoje, né? Nós vamos ler muitos trechos, né, dessa porção de 1 Reis, desde o capítulo 16, verso 29, até o capítulo 22, verso 40. E aí, vamos ver como é que Acabe, né, é introduzido em 1 Reis, capítulo 16. E a palavra de Deus diz o seguinte: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º de Asa, 30º ano, né? 38º ano de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, por 22 anos. Então nós estamos tratando de uma história que de antemão vai cobrir uma extensão de 22 anos de experiências e de decisões e de questões importantes da parte de alguém que era rei de Israel, tá bom? Beleza. Aí ele diz assim no verso 30, fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etzbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. E o verso 33, também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Por que será que o Paulo César não leu esse trecho? Eu acho que é porque nesse trecho não está escrito algo do tipo assim: e Acabe cumpriu fielmente os decretos divinos decretados na eternidade passada a respeito dele, e fez exatamente o que Deus ordenou que ele viesse a fazer e predestinou ele a fazer, porque ele, Acabe, não tinha nenhum livre-arbítrio de fazer diferente do que ele fez, e ele cumpriu toda a vontade, toda a predestinação, todo o decreto de Deus. Acho que é por isso que o Paulo César não lê o texto e o contexto. Porque o texto e o contexto não trabalham dentro dos termos do calvinismo. O que o texto diz? Acabe fez o que era mal perante o Senhor. Então veja, o Senhor deseja o bem. Quando você faz o contrário do bem, você faz o que é mal perante o Senhor. É o contrário da vontade de Deus. Sabe o nome disso, Paulo César?
pecado, que inclusive está dentro daquele paradigma mais amplo, do contexto mais amplo, da queda, da depravação total, que você ignora na hora de trabalhar o seu textinho fora do contexto, para ficar falando aí das idiotices que você fala, né, Paulo César? Então veja bem, esse é o primeiro ponto. Acabe fez o mal diante de Deus. Não é que Acabe fez o que Deus queria que fosse feito, olha que maravilha, que Acabe cumpriu o decreto maravilhoso do Senhor. Beleza. Outra coisa. Aqui o texto diz que Acabe serviu e adorou a Baal. Tipo assim, olha, quando você vê lá na fundação do povo de Israel aquela experiência com o bezerro de ouro, já cai uma maldição imediata aquelas pessoas que fazem isso. Agora imagina adorar Baal constantemente. Daqui a pouco Samaria tem uma casa de Baal com um poste ídolo. O que era um poste ídolo? Era uma espécie de um obelisco em forma de pênis, onde as pessoas se reuniam ao redor daquilo como uma praça para servir e adorar Baal, que significa fazer todo tipo de perversidade sexual para de alguma forma excitar a relação entre Baal e Astarote, para que Baal e Astarote viessem a eles mesmos transar lá nas regiões celestiais onde esses deuses supostamente viviam, para dar chuva e para fertilizar a terra e coisas desse tipo. E agora, o povo de Israel, que foi chamado por Deus para ser um povo santo, inclusive nas questões de sexualidade, porque um dos mandamentos é não adulterarás, e a ideia é que isso vai regulamentar a sexualidade de forma bastante ampla, na direção de que a sexualidade seja respeitosa, amorosa, carinhosa, verdadeira, vivida numa relação de responsabilidade, casamento, amor, criação dos filhos e etc. Agora vira a putaria de Sodoma e Gomorra, diante da liderança do maravilhoso Bolsonaro da época, que na verdade aqui chama Acabe. Basicamente é isso, tá? O que está acontecendo. Então a idolatria a Baal era uma idolatria imoral em termos da sexualidade, ela também era violenta, naturalmente ela era teoricamente, filosoficamente, teologicamente herética e acima de tudo diabólica. E é isso que o nosso amigo Acabe está fazendo aqui. Mas parece que o nosso amigo Paulo César não tá ignorando, né, a situação como um todo. E aí a gente vai seguir adiante. A história de Acabe está muito ligada à história do profeta Elias, em função de que Elias é o profeta que vai confrontar Acabe, vai orar para que não chova, para inclusive, de alguma forma, criar o contexto para depois ser aquele confronto entre Elias e os profetas de Baal, onde ali vai se demonstrar que, na verdade, quem é Deus de verdade é o Senhor, Deus de Israel, não Baal, ok? E aí vamos dar uma olhada lá, 1 Reis, capítulo 18. Inclusive é nesse capítulo que fala, né? Se Baal é Deus, segui Baal. Se o Senhor é Deus, segui Deus. E até quando cocheareis entre dois pensamentos? Mas veja, o Deus calvinista não dá dois pensamentos para você escolher. O Deus calvinista ele predetermina tudo de forma monergista. É um só caminho, é o que ele decretou, o que ele predestinou e acabou. Ou seja, né, o Deus calvinista é bem diferente do Deus aqui de 1 Reis, né, que é o Deus da Bíblia, né, só para ser claro. Maravilha. Aí a gente chega lá em 1 Reis, aí tem toda essa história, não sei o que, daqui a pouco vai ter um monte de treta aí com os profetas de Baal. Mas quando Elias tem o encontro dele lá com o Acabe, como é que o texto fala, né? Do capítulo 18, verso 16 até o verso 18. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e Acabe foi ter com Elias. Vendo, disse-lhes, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Opa! O que Elias fala para Acabe? Cumpristes o decreto do Senhor fazendo toda essa merda que você está fazendo na vida? Não, não. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor, seguindo os Balaíns, né? Demonstrando claramente que Acabe está escolhendo o pecado, está fazendo o mal, é ele que está perturbando Israel, ele e a casa do pai dele, né?
sobre a qual daqui a pouquinho vai vir maldição. E aí tem todo aquele embate, né, entre Elias e os profetas de Baal. Aí lá no verso 26 diz: invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos! E clamavam em altas vozes, no verso 28, e se retalhavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até derramar sangue. E aí você tem um pouco mais clara a imagem, né, desse culto idolátrico, né? Além de ser um culto imoral sexualmente, é um culto onde as pessoas estão se machucando, derramando sangue, sabe, fazendo coisas abomináveis, desfigurando a imagem humana, né, a imagem de Deus no homem, animalizando o homem, né, machucando, fazendo mal, derramando sangue. E aí acontece lá que Elias começa a zombar dos caras, vai, grita mais alto, ele pode estar dormindo, pessoal, vamos lá, invoca Baal, invoca um pouco mais, vai, invoca. E chega lá na hora do Elias fazer a parte dele, ele pega e joga trocentos litros de água em cima do sacrifício, para ficar claro que não tem truque acontecendo na situação, e ele invoca o nome do Senhor e desce fogo do céu e consome o sacrifício. E aí a Bíblia diz, né, o que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E aí acontece que Elias vai lá e mata os 400 profetas de Baal. Beleza? Maravilha! O rei Acabe acompanhou toda a situação, entendeu toda a situação, e aí lá no verso 19 diz que Acabe fez saber a Jezabel o que Elias tinha feito e como que ele matou os profetas de Baal à espada. E aí Jezabel manda mensageiro a Elias dizendo que ela ia fazer com ele o que ele fez com os profetas de Baal, e Elias teme e sai e vai lá para o Monte Sinai e tal, etc. Inclusive depois alguns dizem que essa jornada de Elias até o Monte Sinai inspira Paulo, né, a ir para a Arábia, né, depois do contexto do encontro dele com Cristo, né. Bem interessante, mas enfim, sem tentar expandir os contextos demais, o fato é, agora, o Acabe, ao invés de se converter, faz a fofoquinha para nossa queridinha primeira-dama, que era a adoradora do Baal, e agora, se a Jezabel está ameaçando Elias de ser morto, Acabe está concordando, ele não se converte, ele não está nem aí, pelo contrário, eles ainda querem matar o profeta, e vendo claramente que Deus ali se manifestou, tá bom? Ou seja, né, você está vendo um quadro de Acabe como uma pessoa que faz o mal, que escolhe o mal, que mesmo diante da manifestação poderosa de Deus, continua crendo no mal, fazendo o mal, querendo o mal, e acabou, ok? E aí nós chegamos lá em 1 Reis, capítulo 20. Eu gostaria de ler o capítulo todo com vocês. Naturalmente não dá, por causa das questões do tempo, o vídeo já vai ficar grande, então fica a lição de casa para você ler o capítulo por completo aí. E aí acontece que vai ter uma treta lá com o tal do Ben-Hadad, né, que é o rei da Síria, que vai pedir, né, de forma não muito amigável, que ele vai querer os bens, as mulheres, as coisas do Acabe, que agora sim eu que estou comandando a região aqui, tá? O rei da Síria. E aí o que acontece? Os sírios, eles dizem assim lá para os israelitas, né? O Deus de vocês é o Deus das montanhas, o nosso é o Deus da planície. Nós estamos na planície, nós vamos matar vocês, nós vamos arrebentar vocês. Aí o que o texto diz lá em 1 Reis 20, verso 18? Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel, falou para Acabe: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Se Acabe ainda tinha alguma dúvida de que o Senhor era Deus, agora ele ia ver uma outra coisa ainda maior do que ele viu lá quando Elias matou os 400 servos de Baal. Veja, um Elias contra 400 é um contra um monte de gente. Agora vem um monte de gente, um exército gigantesco da Síria invadir Israel, e agora Deus diz para o rei de Israel, Acabe: eu vou entregar nas tuas mãos. Interessante, Deus não deixou de se comunicar com Acabe. Deus inclusive diz: eu vou fazer isso para você ver que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. E aí Deus entrega esse povo nas mãos de Israel, né?
Verso 29. 7 dias estiveram acampados uns defronte de outros. Ao 7º dia travou-se a batalha. Os filhos de Israel feriram os sírios, 100.000 homens a pé. Os restantes fugiram para a Feca e entraram na cidade. Caiu um muro sobre os 27.000 que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade, se escondia de câmara em câmara. Aí o general lá, o rei deles lá, sei lá, o tal do Ben-Hadad, começou a se esconder, viu que foi derrotado pelos israelitas. E aí ele vai lá se entregar para Acabe. E Acabe, naturalmente, tinha que fazer o quê? Tinha que destruir o Ben-Hadad, que Deus entregou ele, né, esse povo todo nas mãos dos israelitas. Aí o que acontece? Então cingiram com um pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, poupa minha vida. Disse Acabe, pois ainda vive, é meu irmão. Agora o Acabe pega aqueles inimigos de Israel que vieram para destruir Israel, e para pilhar, e para roubar, e para tirar o que pertence a Israel, e agora Acabe chama esse povo de irmão, esse cara de irmão. Aí aqueles homens, diz o verso 33, tomaram isso por presságio, valeram-se logo dessa palavra e disseram: o teu irmão Ben-Hadad aí, ó. E ele disse: trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele e ele fez-o subir ao carro. Ben-Hadad disse: as cidades que meu pai tomou do seu pai, eu restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu disse a Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Ou seja, Deus entrega sobrenaturalmente os sírios na mão de Israel. E agora o rei de Israel, em nome de lucro e comércio e política, faz aliança com Ben-Hadad. Que coisa bonita, né? Então, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: esmurra-me. Mas o homem recusou a fazê-lo. Então lhe disse: visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que apartando de mim um leão te matará. Tendo ele se apartado, o leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse: esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Ao passar o rei gritou e disse: teu servo estava no meio da peleja. Quando voltaram-me um companheiro e me trouxe um homem e me disse: vigia esse homem, se vier a faltar a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Estando teu servo ocupado daqui e ali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então se apressou, tirou a venda dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que ele era um dos profetas, e disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste a mão do homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa desgostoso, indignado, e chegou a Samaria. Opa! Olha como que o Deus da Bíblia é o contrário do Deus calvinista. Deus tinha dado esse rei Ben-Hadad para ele ser morto, certo? Esse homem eu havia condenado, mas você livrou ele. Olha que interessante. Então, porque você fez isso, agora quem vai morrer no lugar dele é você. Interessante. Deus queria que esse homem tivesse sido morto, mas na decisão do rei o homem não foi morto. E agora, como punição disso, quem vai ser morto aqui vai ser Acabe. Guarda essa informação. Maravilha. Aí chega lá no capítulo 21, tem toda aquela história da vinha, do tal do Nabote, que era meio que perto do palácio, e era a terra que Deus tinha dado para a família de Nabote, não sei o quê. O Acabe queria comprar, o cara não quis vender, a Jezabel e o Acabe foram lá e mataram o cara. Aí o Elias vai de encontro a eles e diz: vocês mataram e agora vão pegar a herança? Então é o seguinte, vocês vão morrer nesse lugar aqui, ó, os cães vão lamber o sangue de vocês aqui. E Jezabel, e ele, não sei o que e tal. E chega lá no capítulo 21, verso 29 a 27, aliás, 27 a 29, tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou, e dormia de pano de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: não vistes que Acabe se humilha perante mim?
Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. E interessante, então, ou seja, Deus estava trabalhando com Acabe ainda. Deus falou com Acabe através de Elias, lá na situação dos profetas de Baal. Deus falou com Acabe no meio da situação dos sírios. Deus falou com ele no meio da situação da vinha do Nabote. E aí até que o Acabe meio que se sente meio pesaroso nesse contexto como um todo, se humilha, jejua. Então Deus inclusive afasta um pouco dessa maldição por algum tempo. Lembra lá de 2 Pedro 3,9? Deus é longânimo, não quer que ninguém pereça, quer que todo mundo chegue ao arrependimento. Deus está trabalhando assim também com Acabe, né? Como Deus coerente que é, diferentemente do calvinismo, né? Que se o calvinismo fosse verdade, Deus nunca ia querer o bem de ninguém. Ele não tá sendo longânimo com vista ao arrependimento de ninguém a quem ele não concedeu o arrependimento, né? Simples assim. Mas beleza. Aí entra o texto que é o foco das discussões do Paulo César, o capítulo 22. Se você não leva em conta todo esse contexto, você possivelmente não vai entender o que está acontecendo daqui para frente. E aí vamos dar uma lida. 1 Reis 22, versos 1 a 4. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: vocês não sabem que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Assíria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Aí, o que acontece a partir do verso 5? Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Existe toda a história, né, da divisão da monarquia, rei do norte, rei do sul e tal, e aqui agora o rei do norte, Judá, e o rei do sul, Israel, vão se unir. Eles estão batendo papo e vem à mente 3 anos depois que já acabou aquela guerra lá com os sírios. Ben-Hadad está lá tranquilo na vida dele, não sei o quê. E eles começam a conversar e dizem: aquela parte ali é nossa. Você não ia comigo lá pegar? Mas claro que eu vou, mas vamos consultar Deus primeiro? Enfim, né? Vamos consultar ao Senhor. Aí, do verso 6 em diante até o verso 12, diz assim: então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei à peleja contra Ramote Gileade? Ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel: há ainda um, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenaana, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes escornearás os sírios até de todos consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Presta atenção nos detalhes da narrativa. Quantos profetas estão profetizando diante do rei? 400. Quantos profetas de Baal haviam sido mortos por Elias? 400. Sabe o que está acontecendo aqui? Aparentemente Acabe trocou os seus 400 profetas de Baal por 400 profetas falsos em nome do Senhor. Então antes a idolatria era tocada em nome de Baal, agora ela é tocada em nome do Senhor, e os falsos profetas invocando o nome do Senhor.
o Senhor vai dar nas tuas mãos, o Senhor vai te abençoar, o Senhor é contigo, o Deus verdadeiro, né? Lembra que o povo falou o Senhor é Deus? Ah, então vamos chamar Baal agora de o Senhor? Vamos confundir as coisas? Vamos colocar 400 no lugar dos outros 400? E vamos tocar a vida do mesmo jeito, né? Só que agora em nome do Senhor. E aí o rei Josafá, ele meio que percebe um pouco do problema, e ele diz, mas ó, esses 400 aqui tá meio que naquele mesmo esquema de sempre, né? Não tem nenhum do Senhor mesmo? E o Acabe diz, olha, tem, mas eu não gosto dele, ele não gosta de mim, porque ele só profetiza o que é mal em relação a mim. Aí o cara diz, não, fala isso não, nós não estamos querendo saber a opinião do cara, nós queremos saber Deus. O que Deus vai falar pra gente? Opa, esse é o contexto do texto do nosso amigo Paulo César. E aí é a treta, né? Do capítulo 22, verso 13 até o verso 28. E a Bíblia diz assim, o mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fala o que é bom. Respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E aí Micaías lhe respondeu, sobe, sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então ele disse, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, todo o exército do céu estava diante dele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaana, chegou, lhe deu uma bofetada em Micaías e disse, por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías, eis que o verás, naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai Micaías, devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o Senhor, metei este homem na casa do cárcere, angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. E disse mais, ouvi isto vós, todos os povos. Aqui é a treta, aqui é o texto complicado, aqui é o texto difícil, mas talvez as coisas não sejam tão difíceis assim. Vamos lá. Pela narrativa do texto, fica muito evidente que quando Micaías fala que o rei deveria subir e que ele iria triunfar e que o Senhor entregaria os sírios nas suas mãos, inclusive os sírios que Deus entregou nas mãos dele e ele fez aliança com os sírios, né? Deus já tinha entregado os sírios na mão dele há 3 anos atrás, ele preferiu fazer aliança. E quando o Micaías fala isso, fica muito evidente que ele está sendo irônico.
Se essa é uma inspiração divina ou é uma coisa do profeta, não é tão importante. O que importa é que eles percebem a ironia. E eles dizem, olha, não é isso que a gente quer. A gente quer saber a verdade. E aí ele muda de tom. Ele viu Israel disperso, sem dono, ou seja, sem rei, cada um de volta para sua casa. Em resumo, se você for, você vai morrer e o povo vai voltar para casa sem você. Acabou! Está dito! E o que está dito é a mentira ou é a verdade? Vamos ler. Subiram o rei Israel e Josafá, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traje as vestes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria deu ordens aos 30 capitães, dizendo, não pelejareis contra pequeno nem grande, mas somente contra o rei de Israel, e que estava disfarçado como se fosse um soldado normal. Vendo os capitães dos carros de Josafá, né, que estava vestido como rei, certamente esse é o rei de Israel, e foram lá atacar o cara. E o Josafá gritou, e vendo os capitães que não eram o rei de Israel, deixaram de perseguir. E ficaram meio confusos. Então um homem entesou o arco, atirando ao acaso, feriu um soldado. E que soldado era esse? O rei de Israel. Por entre as juntas da sua armadura. O cara atira por acaso, acerta na junta da armadura a ponto de matar quem? Um soldado normal? Não, o rei de Israel. Então, o rei de Israel disse ao cocheiro, vira, me leva para fora do combate, estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no do pé do carro, defronte dos assírios, e à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia, cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Foi morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro, no açude, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se também nessas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e todas as cidades que edificou, não estão escritas nos livros da história dos reis? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acazia, seu filho, reinou em seu lugar. Então o sangue dele que chegou lá no carro foi levado lá para aquela vinha de Nabote lá que tinha um laguinho lá para limpar, e aí o sangue dele foi colocado lá como a profecia tinha dito. As prostitutas tomavam banho, né, naquele lugar ali também, e se cumpriu a palavra do Senhor e ele morreu. Então veja bem, Deus profetizou a mentira ou a verdade para Acabe? O que foi profetizado foi absolutamente verdade, se cumpriu na realidade. Todo mundo voltou para sua casa em paz e o rei de Israel morto. Inclusive morto num contexto meio ao léu, ao acaso, ok? Beleza. Entretanto, qual é a questão? A questão é o texto que fala de que Deus botou o Espírito lá, não sei o que, etc. Então vamos trabalhar um pouco essa cena, tá? Então, o que acontece? O rei de Israel e o rei de Judá estavam nos seus tronos e os profetas diante deles, profetizando em nome do Senhor a mentira. Aí o que acontece? Aí Micaías tem uma visão de Deus, e Deus no trono. E tem seres à direita e à esquerda. E aqui o texto fala, né, assentado no seu trono e todo o exército do céu diante dele. Aqui um pouco da imagem ressoa aquele concílio lá de Jó, onde Satanás se coloca diante de Deus. Talvez por isso uns à direita, outros à esquerda. Então estavam lá o exército do céu, os bons e os maus. E quando Deus pergunta quem vai enganar, um dos maus aparece e diz, olha, eu posso ser o espírito mentiroso na boca dos profetas. Porque aí eles vão ver que tem algo sobrenatural acontecendo, vão acreditar, eu vou mentir, e eles vão subir e vão se lascar lá, o rei vai morrer lá. E Deus falou, então é isso que vai acontecer. Vai e faz assim, e Deus põe o espírito mentiroso na boca do profeta. Sabe o nome disso? O nome disso é punição. O nome disso é juízo. O nome disso é dar ao rei de Israel, que escolheu a mentira, o engano, a hipocrisia, a maldade, a imoralidade, a putaria, a desgraça, aquilo que ele merece.
Inclusive, de acordo com o vídeo que a gente fez, acho que foi o último ou penúltimo vídeo que a gente falou. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, Deus envia a operação da mentira para darem crédito à mentira todos quantos não amaram a verdade. É simplesmente uma ilustração do Velho Testamento do princípio que a gente vê lá no Novo Testamento. E isso aqui é uma punição clara, direta e específica a um rei que fez o mal. Agora, o fato de Deus agir desta forma, longe de significar calvinismo, significa sinergismo. Deus consulta quem vai enganar. Um se apresenta e diz, eu vou, esse é o plano. Deus diz, agora vai. E vai lá e coloca o Espírito na boca dos profetas. Veja bem, não existe monergismo. Pessoal, vem aqui. Você, tô te escolhendo, vai lá. Puf, só Deus é que faz as coisas. Não. Deus pergunta, o outro responde, o outro dá uma ideia, e dentre as ideias Deus escolhe uma e diz, essa vai ser essa que vai acontecer. Como punição ao rei. Aqui o que está existindo é um sinergismo, e Deus está envolvido, obviamente, nada acontece sem o envolvimento de Deus. Jesus, inclusive, ilustrou isso de forma simplória, mas no final das contas, com a implicação mais radical da face da terra. Não cai um pardal do céu sem o consentimento de Deus. Não existe uma obra diabólica, uma obra pecaminosa, um pecado, uma desgraça que Deus não permita e que venha a acontecer. Para qualquer coisa acontecer, Deus tem que permitir. E os motivos pelos quais Deus permite, e como que Deus lida com as coisas, aí é uma discussão difícil, porque é uma discussão a respeito da própria essência, da natureza da existência, dos atos, dos pensamentos, das decisões divinas, que é obviamente uma coisa além da capacidade humana de colocar Deus num tubo de ensaio ou numa teologia sistemática para dizer tudo que Deus é e faz e etc. Entretanto, o quadro está bastante claro, o quadro é sinergista, o quadro é bastante específico, e ninguém aqui está brincando com a soberania de Deus, inclusive, né? O Paulo César ele supõe que esse tipo de texto seja inexplicável da perspectiva arminiana, muito pelo contrário. É fora da perspectiva arminiana que o texto não faz sentido. Deus está perguntando quem vai se apresentar para fazer o que ele decretou que fosse feito e a pessoa nem tinha escolha de se apresentar ou não se apresentar? Para que esse teatrinho simplesmente para cumprir o que Deus decretou que seria cumprido? Entende? Toda a dinâmica sinergista do texto, inclusive no qual Deus fala com Acabe, fala na situação lá com Elias e os profetas de Baal, fala na situação com o Ben-Hadad, fala na situação da vinha de Nabote, inclusive limita os juízos em função dele ter se humilhado perante Deus, mas ainda ele continuava fazendo mal, escolhendo mal, fazendo mal, querendo mal, prostituição e tal e etc. E Deus lança o juízo sobre ele, e fim. Não existe nada incompreensível, não existe nada complicado, a não ser se você ficar pegando e isolando frases do tipo colocou o espírito mentiroso, contrapondo ao mandamento não dirás falso testemunho, para de alguma forma criar uma implicação de que Deus é o hipócrita que faz o que ele manda que não se faça. Entretanto, veja bem, as coisas nesse termo, nesse sentido, elas são um pouquinho mais complicadas. Por exemplo, Deus, ele tem essa ideia, por exemplo, do não matar, mas ele é que deu a vida, ele tem direito de tomar. Então, veja bem, Deus nos deu uma lei para a gente não assassinar uns aos outros, beleza? Mas isso não tira dele a capacidade e a soberania e a liberdade de decidir quem vive e quem não vive, em que momento vive, em que momento não vive, que momento morre, em que momento não morre, tá bom? Isso é uma forma estúpida de você torcer a lógica das coisas para inferir a partir do mandamento não matarás uma ideia de que tudo tem que ser eterno, porque nada pode morrer, porque Deus deu uma lei não matarás. As ideias das implicações dos mandamentos de Deus em relação às próprias ações divinas é uma discussão gigantesca sobre ética, sobre moral, sobre Deus estar acima das suas próprias leis ou não. E Deus não mata como quem transgride, Deus mata como quem faz o que ele pode fazer. Da mesma forma, Deus conduz a punição daquele que escolheu o engano através do engano, não como quem mente, mas como quem tem o direito de punir aquele que escolheu o engano. E no final das contas, o que foi profetizado para Acabe foi a verdade que se cumpriu na realidade.
Simples assim. Deus puniu o rei de Israel através desta situação e ponto. E acabou, ok? E inclusive manteve a sua soberania, manteve a sua veracidade, a sua santidade, o seu poder e tudo mais, ok? Não vemos nenhuma implicação do texto que obrigue uma leitura calvinista, que inclusive tornaria o texto bem difícil de entender, o texto, o seu contexto e todo o entorno, e é isso. Fim, ok? Então beleza, então adiante a gente continua falando sobre a relação entre Deus e o mal, ainda um pouquinho no Antigo Testamento, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.